Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do curso Imunidade Eficiente. Eu sou o Dr. Luiz Fernando Sela e junto com a doutora Daniela Cano nós preparamos esse curso especialmente para você que quer se fortalecer para enfrentar a pandemia do coronavírus, o Covid-19. O coronavírus chegou bem depressa, pegou todos nós de surpresa, mas parece que ele não vai embora assim tão cedo. Vocês lembram que alguns anos atrás nós tivemos uma epidemia de vírus H1N1 e até hoje nós temos esse vírus circulando e algumas pessoas ainda pegando essa gripe. Então é muito provável, segundo algumas estimativas, que nos próximos meses e anos mais da metade da população brasileira vão entrar em contato com esse vírus. Então é muito provavelmente que eu e você entraremos em contato com o coronavírus. A grande pergunta é: nós estaremos preparados para enfrentar esse vírus? A nossa imunidade estará fortalecida o suficiente? Será que nós é que temos que ter medo do coronavírus ou é ele que tem que ter medo da nossa imunidade? Eu queria começar o vídeo de hoje contando a história de uma mulher de 47 anos que pegou a infecção do coronavírus 19, só que ela conseguiu vencer essa infecção através da sua imunidade. Esse relato de caso foi contado numa revista científica chamada Nature Medicine, que é uma das mais respeitadas do mundo, e foi publicado em 16 de março de 2020, portanto um artigo bastante recente. Essa mulher de 47 anos é australiana, ela viajou para a China recentemente, especificamente para a província de Wuhan, onde surgiram os primeiros casos. É interessante que ela não entrou em contato com pessoas sabidamente positivas para o coronavírus e também não frequentou o mercado de alimentos lá em Huanan, onde se acreditam que foram vendidos alguns animais contaminados e assim essa infecção passou para nós seres humanos. Ela viajou então de Wuhan, na China, para a cidade de Melbourne, no sul da Austrália, e alguns dias depois que ela chegou, ela começou a ter os primeiros sintomas: uma febre baixa, dor de garganta, um cansaço, ela teve tosse seca, sem nenhum catarro, e também um pouquinho de dor no tórax e também uma dificuldade para respirar. Depois de 4 dias com os sintomas, ela sentiu uma certa piora e então procurou o hospital. Ela chegou no hospital com um quadro compatível com um quadro viral, uma espécie de um quadro gripal. Ela estava com uma pressão arterial um pouquinho elevada, de 14/8, febre de 38,5, os batimentos cardíacos 120 batidas por minuto, que é um pouco acelerado, e uma frequência respiratória de 22 respirações por minuto, o que também é um pouco elevado, mostrando uma certa dificuldade para respirar. Ela era uma mulher previamente saudável, ela não tinha doenças crônicas, não tomava nenhum medicamento de uso contínuo, mas os médicos acharam por bem admiti-la no hospital e ela ficou então internada por alguns dias. Como ela tinha um quadro de infecção respiratória e uma história de viagem recente à China, já desconfiaram logo de início que poderia ser a infecção do coronavírus. Então eles colheram uma amostra de um exame chamado PCR, onde eles pegaram secreções da mucosa do nariz, introduzindo uma haste flexível lá no nariz, e de fato deu positivo no 4º dia desde que ela tinha começado a sentir os sintomas. Ela ficou então internada no hospital, recebeu um tratamento de suporte, não era um caso muito grave, então ela não precisou de oxigênio nem de uma intubação. Também não precisaram usar antibióticos ou medicamentos antivirais. Foi um tratamento mais de suporte, com hidratação e alguns cuidados básicos. Ela felizmente evoluiu muito bem e depois de 7 dias de internação, apresentando uma boa melhora, ela teve alta e foi para casa. Uma coisa bem interessante que aconteceu com essa mulher é que eles foram repetindo o exame de PCR nos dias subsequentes. Então, o primeiro exame que ela fez foi no 4º dia do início dos sintomas, que foi o primeiro dia que ela chegou no hospital, e depois eles foram repetindo esse exame no 5º, no 6º, no 7º dia e por aí em diante. O que é que eles perceberam? Eu vou mostrar para vocês aqui na tela
eles perceberam que no quarto dia tinha uma quantidade maior de vírus detectada no exame e à medida que os dias foram passando, a quantidade foi diminuindo até que no sétimo dia a amostra já dava indetectável, ou seja, aparentemente a imunidade dela já tinha conseguido combater o vírus e não era mais possível identificar o vírus através do exame da secreção nasal. É interessante a gente também notar o que aconteceu com a radiografia do pulmão dela. Eu vou mostrar aqui para vocês que quando ela chegou no hospital, ela fez uma radiografia no segundo dia da internação, que é o quinto dia desde o início dos sintomas. A gente pode ver aqui mais nas bases do pulmão e também nas laterais, esses espaços mais esbranquiçados, né? São infiltrados, são locais onde realmente há um comprometimento pulmonar. E no 10º dia, né? Ou seja, depois que o vírus já não estava mais sendo detectado no corpo dela, a gente percebe que houve uma melhora significativa, né? Em 5 dias o pulmão já limpou bem, a gente não vê mais essas áreas esbranquiçadas assim tão fortes aqui nas laterais, mostrando realmente que houve uma recuperação também nos exames complementares. Então ela teve uma melhora dos sintomas, ela teve uma diminuição da carga viral do vírus no corpo dela e também uma melhora nas radiografias de pulmão. Por que será que ela melhorou tanto, né? Qual foi o fator responsável por essa melhora? Talvez a resposta esteja aqui nos exames da imunidade dela. Então, olha só que interessante. No 7º dia, que foi o dia em que o vírus começou a ficar indetectado, a gente já começa a perceber um número maior de células da imunidade na circulação. Essas células aumentam no 8º, no 9º dia mais ou menos elas têm um pico e depois começam a cair. E é muito interessante que esse aumento da quantidade de células de defesa e também o aumento da quantidade de anticorpos na circulação coincide com o momento em que a doença começa a melhorar e o vírus começa a desaparecer. Então, a imunidade dessa mulher foi capaz de montar uma resposta eficiente, as células de defesa se multiplicaram, produziram os anticorpos, conseguiram atacar o vírus e os sintomas começaram a melhorar. Com essas boas notícias, ela teve alta depois de ficar internada 7 dias no hospital, seguindo as orientações médicas. Então, ela começou a ter os sintomas, no 4º dia ela foi para o hospital e no 11º dia de sintomas ela teve a alta e foi para casa do hospital. Ela continuou melhorando em casa e no 20º dia, depois do início dos sintomas, ela estava completamente assintomática, não tinha tosse, não tinha febre, não tinha mais nenhum sintoma da infecção. E os médicos dosaram novamente as células de defesa dela na circulação e puderam perceber que elas não estavam tão altas quanto lá no 9º dia, né, quando teve o pico, mas elas continuavam elevadas, mostrando uma certa memória imunológica. Ou seja, o sistema de defesa conseguiu combater a infecção e agora tinham células na circulação já prontas para atacar o vírus caso ela entrasse em contato com esse vírus novamente. Então a gente pode dizer que ela tinha ficado já imunizada contra a doença. Bom, o que é que a gente pode aprender com essa história e que lições a gente tira para a nossa vida? Bom, em primeiro lugar, esse é um vírus novo, a medicina não sabia muito bem como é que o corpo humano iria responder a esse vírus, mas a gente já viu através desse relato que a nossa imunidade é sim capaz de montar uma resposta imunológica eficiente e combater esse vírus. Nós vimos que isso ocorreu nessa mulher, quando os sintomas estavam mais ou menos lá pelo 7º dia, ela começou uma produção de células de defesa de anticorpos que conseguiram destruir o vírus, os sintomas melhoraram. Então, realmente, nós conseguimos sim combater esse vírus. Em segundo lugar, o que vai determinar se nós vamos ter uma infecção leve ou até mesmo assintomática ou uma infecção grave que necessite de hospitalização é o nosso status de saúde. Como está a nossa reserva de saúde, como está a nossa imunidade e se nós temos resiliência física suficiente para conduzir essa doença da melhor forma. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse curso Imunidade Eficiente. Nós vamos explicar para você de uma forma bastante simples como funciona o nosso sistema de defesa,
que fatores podem atrapalhá-lo e que fatores podem fortalecê-lo. Dessa forma, você vai ter mais conhecimento sobre os seus hábitos e sobre as atitudes que você precisa ter para fortalecer a sua imunidade. Se esse conteúdo foi importante para você, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que eles também tenham acesso a esse conhecimento. Um abraço e até a próxima!